Filho, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma boa noite, com paz, do nosso Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus nesta noite. Aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola, e, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo, e anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam na frente arrepreendiam para que se calasse, e ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recuperada é a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus, também dando ao povo, glorificando a Deus, também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque sua mão direita aí no seu coração. Leve teus pensamentos a Deus. Vamos viajar nesta noite com passaporte só de ida para a presença do Rei da Glória. Eu pedi para a irmã colocar um louvor para mim aqui, por gentileza. Glória a Deus. Leve teus pensamentos a Deus. Eu digo que você não vai sair da maneira que você entrou. Uma coisa eu te falo, que o Rei da Glória está aqui nesta noite. Ele está na casa para te abençoar. Ele está na casa para o nome dele ser glorificado sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus ideais. Eu vou cantar o hino da pastora, que ela canta aí agora. Amém, pastor? Glória a Deus. Chuva de sangue. Glória a Deus. Então coloque sua mão linda, bonita, cheia de unção. Coloque em seu coração nesta noite. Que Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é Deus que quebra o jugo para nos entregar a vitória. Esse Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo. Aleluia. E quando Deus mudou, quando começou a mudar o cenário da mensagem que eu vim a trazer hoje, eu vinha descendo as escadas e disse assim mesmo para a pastora: eu vou abrir o celular e vou pegar os esboços
que eu preparei para a mensagem hoje à noite. Para hoje à noite. E quando a irmã estava louvando o Senhor, quando ela estava dizendo a si mesmo, quando Mefibosete foi chamado pelo rei, sentou na mesa do rei, eu comecei a chorar e Deus começou a mudar o cenário da mensagem. Aleluia! Estou falando para Deus, dizendo assim: Deus, o meu querer não prevalece, porque tu conheces a necessidade da tua igreja. Tu conheces a carência da tua igreja. Tu conheces, Senhor, a estrutura física, espiritual, sentimental, psicológica e a financeira. Tu conheces da tua igreja. E aonde é que o Senhor quer falar da igreja nesta noite? Aleluia, Deus. E quando a pastora começou a cantar chuva de sangue, meus pensamentos, Deus começando a ministrar em meu coração neste livro. Livro de Lucas, livro do Dr. Lucas, capítulo 19, capítulo 18, do versículo 35. A grandeza e o poder de Deus, a excelência, a magnitude do poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida de um homem. O poder, a existência de Deus sobre a vida de Bartimeu, sobre a vida de um cego, sobre a vida de alguém que estava sentado à beira de um caminho, desprezado, a vida de um homem jogado à beira de um caminho, numa cidade amaldiçoada. Porque quando Deus entregou Jericó nas mãos de Josué, Ele mandou Josué amaldiçoar Jericó. E maldito seria o homem que viesse edificar novamente aquela cidade. E um dos filhos de Acabe se levantou para edificar a velha Jericó. E quando Jesus estava passou pela velha Jericó, entrando na nova Jericó, Bartimeu não viu, ou Bartimeu não sentiu. Quando Jesus vem saindo de Jericó, Bartimeu ouviu um grande barulho. Bartimeu faz dos seus ouvidos os seus olhos. Bartimeu, ele se levanta e ele começa a perguntar: o que é isso? Aleluia! Quando disser assim mesmo, é Jesus, o Nazareno. Ele levanta a sua voz e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas vem a multidão, quer fazer ele se calar. Vem a multidão e diz: ei, te cala que o mestre não vai te ouvir. E Bartimeu levanta sua voz novamente e clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus nos revela que Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. Aleluia! Hoje Jesus te chama. Hoje Jesus te chama para uma nova história. Hoje Jesus te chama para um novo cenário da tua vida. Hoje Jesus ele te chama porque ele te ama. Hoje Jesus ele te chama porque ele tem prazer no teu louvor, ele tem prazer na tua adoração, ele tem prazer na tua dedicação, ele tem prazer na tua caminhada, ele tem prazer em te abençoar. Aleluia.
e tem prazer de quebrar as maldições. Jesus, filho de Davi. E Jesus disse: ei, algo mexeu comigo. Ei, algo me fez parar. Ei, algo me chamou a atenção. Aleluia a Deus. Traga o Bartimeu diante de mim. Traga este homem diante de mim. E quando Bartimeu, quando chegou, os discípulos chegaram lá com ele e disseram: Bartimeu, levanta-te, tenha bom ânimo, que o mestre te chama. Aleluia. Bartimeu, se levanta. Está na hora de tu te levantar, Bartimeu. Jesus te chama e te chama para uma nova história. Jesus te chama e te chama para se entregar a vitória. Se levanta, Bartimeu. Aleluia a Deus. É tão interessante. Quando Bartimeu se levantou, ele tinha uma capa. Era a capa da maldição. Era a capa da humilhação. Era a capa da vergonha. Era a capa do desprezo. Era a capa da miséria. E jogou ele na beira daquele caminho. E Bartimeu, ele mesmo botou uma atitude e joga fora aquela capa. Aleluia. E foi ter com Jesus. Glória a Deus. Quero trazer algo para o teu coração nesta noite. Algo para a tua vida. Vindo do trono de Deus. O meu coração para o teu coração. Sabe quando Deus disse a si mesmo: Josué, eu te entreguei Jericó em tuas mãos. Josué, levanta um propósito comigo que eu vou entregar Jericó. Eles atravessaram o Jordão numa época difícil. O Jordão estava transbordando até as suas rebanceiras, dia de enchente. E Deus falando para Josué, Deus abriu o Jordão, fez Josué passar, cantaram o hino da vitória, foram para Arraial, fizeram propósito com Deus, cercaram Jericó 7 dias. No 7º dia, Deus mandou ele cercar 7 vezes mais. Os muros de Jericó vieram ao chão. E quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma ordem imperativa para o povo, para todos, não pegue nada de dentro de Jericó. Aleluia. Porque tudo vai ser queimado, o ouro, a prata, vão colocar no meu cofre. E olha para uma família de uma tribo que Deus amava tanto, que era a tribo de Judá. Quando Acã, ele entra numa das tendas ou numa das casas, ele olha para a capa da Babilônia, e ele cobiça aquela capa. Ele olha para o ouro, para a prata, ele cobiça o ouro e a prata e leva para dentro da sua tenda, para dentro da sua casa e enterra. E quando Josué se preparou para conquistar a cidade de Ai, ele prepara homens valentes, valorosos, homens peritos, com armas, e sai da cidade de Ai envergonhado. Muitos morreram, muitos perderam a batalha. E Josué estava por não entender por que perderam a batalha. Porque algo estava enterrado dentro da casa de uma tribo que não era para estar enterrado. Algo estava enterrado a qual Deus não queria que ninguém pegasse, mas Acã pegou e levou para dentro da sua casa e enterrou.
fala para Josué preparar as tribos. E foi de uma por uma. E quando chegou na tribo de Judá, quando Josué olha para Cã e diz: filho, por que tu fizeste isso? O desejo, a cobiça, levou eles para o fracasso, levou eles para a derrota, levou eles para a morte. O que é que está enterrado em teu coração? O que é que está enterrado que você não consegue prosperar, que não consegue sair da beira do caminho, porque está preso numa cidade maldita? A maldição continua na vida e essa maldição ela tem que ser quebrada, porque Jesus te chamou e te chamou com propósito, o nome dele ser glorificado na tua vida. E muitas das vezes não consigo prosperar. Não consigo levantar a cabeça. Porque tem algo que me joga para a beira de um caminho maldito. E esse caminho maldito vem as enfermidades. Esse caminho maldito não deixa prosperar financeiramente, espiritualmente, conjugalmente. Hoje eu ia ministrar sobre o espinho que Paulo tinha na carne. E Deus faz eu mudar o cenário. Aleluia, Deus. Porque Deus ele quer tratar comigo e com você. Aleluia. Deus ele quer tratar com cada um de nós. Porque a espada corta para lá e para cá. Aleluia. Vai para a guerra e não consegue conquistar. Ou seja, prepara esse currículo e não consegue, a porta não se abre. Não consegue prosperar dentro de casa, na vida financeira. Essa é uma coisa que Jesus pregou tanto sobre vida financeira. Tem que ser próspero, tem que ser abençoado, tem que ser abençoado. E quando o povo foi para a guerra, perderam a guerra na cidade de Ai, saíram de lá envergonhados. Nosso coração, que só Deus sonda, que só o Espírito Santo de Deus tem o poder de entrar nas profundezas da nossa alma, para consumir todo o resto do mal, só der legalidade para ele. Se eu não der, ele não entra. Se eu não der legalidade para ele entrar, ele não vai entrar, porque ele não é foi educado nem ignorante. Ele é excelente cavaleiro. Mas se eu der legalidade, ele vai entrar, ele vai mudar o cenário da minha vida, ele vai mudar o cenário da minha história, ele vai mudar o cenário dentro da minha casa, ele vai mudar o cenário do meu ministério, do meu chamado. Porque Deus me escolheu com propósito. Aleluia, Deus. E a maldição tem que ser quebrada. O vínculo maldito tem que ser quebrado. Porque tem pessoas que não conseguem prosperar em sua vida financeira. Porque tem pessoas que não conseguem prosperar em nada. Todo o tempo está só no conta-gota. Todo o tempo é só aquilo. Tem que olhar para cima. Saber que Deus, Ele é o dono do ouro e dono da prata. E saber que Deus, Ele falou na palavra dele, que eu vou comer do melhor da terra, eu vou comer do melhor da terra. Aleluia. A maldição, ela tem que ser quebrada. A maldição, ela tem que ser jogada fora da minha vida.
Eu não tenho que cobiçar aquilo que não pertence a mim. Acã cobiçou a capa da Babilônia, a capa do mundo. Tem pessoas que muitas vezes só o corpo está na igreja. Os pensamentos estão longe, voando. E quando Deus lhe diz a si mesmo: eu te quero de corpo, alma e espírito. Eu te quero por completo. Eu te quero por completo, porque eu sou um Deus completo na tua vida. E quero fazer coisas extraordinárias na tua vida. Mas eu tenho que jogar a capa fora. Eu tenho que renunciar à capa. A capa da vergonha. A capa do fracasso. A capa da derrota. Eu acho tão interessante a vida de Bartimeu. Eu acho tão interessante quando Bartimeu ele grita: ei, o céu parou. As aves pararam de cantar. O mar estava com as suas ondas, nos seus barulhos, parou, calmou. Quando Bartimeu gritou, o inferno ficou em silêncio. Quando Bartimeu gritou, quando Jesus parou, eu sei. Quando o inferno viu que Bartimeu gritou, quando Jesus parou, o inferno parou. Ei, alguém vai ser liberto. Alguém, aleluia, vai receber algo da parte de Deus. E quando disser assim mesmo, levanta-te, tenha bom ânimo, que o mestre te chama. Levanta-te. É tempo de se levantar. É tempo de determinação. É tempo de olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É tempo de nós nos lançarmos diante dEle. É tempo de nós lançarmos a rede. Aleluia, Deus. Se eu cruzar os braços, nada vai acontecer. Porque a fé sem a obra ela é morta. Eu tenho que ter fé e ter atitude. Essa fé e atitude, ela está na minha vida espiritual, ela está no meu ministério, ela está no meu chamado. Se eu cruzar os braços, o milagre não acontece. Se eu cruzar os braços, não tem renúncia. E Deus, Ele quer renúncia. Glória a Deus. Se não houver renúncia, não tem milagre. Tem que haver renúncia. E renúncia é uma coisa estreita. E muitos não querem renunciar. Se você for ao profundo desta palavra, você vai encontrar a família de Bartimeu. Porque Bartimeu foi para a beira do caminho? Porque desprezaram ele? Porque a família desprezou ele? Olha para a tua direita, olha para a tua esquerda aí. Olha aí. Olha para a direita, olha para a esquerda aí. Um olha para o outro aí. O que é que nós somos? Jesus é o quê? A cabeça. Nós somos o quê? O corpo. Corta o membro do teu corpo para te ver se todo o teu corpo não vai sentir. A igreja do Senhor Jesus, a eleita,
do Senhor Jesus. Ele quer que ela venha estar com as suas vestes embranquecidas. O nome do Senhor ser glorificado. O nome do Senhor ser exaltado. Eu vou dizer assim mesmo, eu vou colocar em minhas palavras. Eu conheço um homem na Bíblia chamado Eliseu. E Eliseu não largava Elias. Onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Quando Elias disse assim mesmo, Eliseu, fica aqui, que eu vou ter em Betel, que eu vou adorar o Senhor lá em Betel. O que o Senhor viu com a tua que eu não vou te deixar. Eu vou contigo. Mas fica aqui. Não, eu vou contigo. Aleluia a Deus. Aleluia. Não te deixo. Eliseu, fica aqui que eu vou atravessar o Jordão. Viva o Senhor, viva a tua. Agora que eu não te deixo mesmo. Eu vou contigo. Elias, ele tira a capa e bate no Jordão, o Jordão se abre. Elias chega diante de Eliseu e diz assim mesmo: pede o que tu queres. Pede, Eliseu, o que é que tu queres? Eliseu olhou para ele e disse assim mesmo: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aleluia, Deus. Ele olha para ele e diz assim mesmo: dura coisa tu me pedisse, mas eu vou te dar se tu não tirar os olhos de mim. Aleluia. Eu vou te dar, mas não tira os olhos de mim. E não tirou. Elias é tomado no redemoinho de fogo, é arrebatado, é levado aos céus. Eu vou colocar em minhas palavras, não vai se escandalizar. Eliseu ficou invocado, mordido, porque Elias foi arrebatado. Ele rasga suas vestes, se joga no chão, e Deus faz descer do céu a lágrima. Deus faz descer do céu a capa. Aí a capa vem. Eliseu pega a capa e vai para o Jordão e bate e volta no Jordão. O Jordão se abre. Aleluia, Deus. Entendendo da glória de Deus. Aí já não é a capa da maldição, é a capa da transformação, é a capa da libertação, é a capa da prosperidade, é a capa da alegria, é a capa da paz, é a capa da felicidade, é a capa que Deus quer colocar sobre a tua vida nesta noite, para que a maldição venha ser quebrada. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. A capa desceu. A capa da revelação. A capa da multiplicação. É tão interessante que para onde Elias ia com Eliseu, lá estavam os filhos dos profetas. E dizia assim mesmo para ele, sabe? Tu sabe que o teu Senhor vai ser tomado por cima da tua cabeça? Ele disse assim: calai-vos que eu sei. Os filhos dos profetas não atravessaram o Jordão, ficaram só olhando. Deus tem promessas na tua vida. E muitos vão ver. Muitos vão testemunhar da grandeza de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa,
sobre a tua família, a maldição vai ser quebrada, Deus vai entrar, aleluia, com libertação, Deus vai entrar com providência, o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Aleluia. Mas não cobiça nada que é da Babilônia. Não cobiça nada que é do inferno. Quer cobiçar com essas coisas de Deus. Bartimeu, ele renuncia. Bartimeu joga fora a capa que não servia para ele. Há muitos anos estava sentado à beira daquele caminho. Há muitos anos estava ali, desprezado, humilhado. Se eu não quero mais isso para a minha vida, sou eu que tenho que renunciar. Tem coisas que eu que tenho que fazer. Sou eu, é eu e Deus. Para Deus trabalhar, tem que haver renúncia. Para Deus fazer o milagre, tem que haver renúncia. Porque Deus não vai descer do céu e fazer esse irmão renunciar. Tem que renunciar. E quando Eliseu atravessa, passa o Jordão de pés enxutos do outro lado, os filhos dos profetas chegaram com ele. Disse: ei, vamos à procura, vamos procurar Eliseu. Ele sabia para onde Eliseu tinha ido. Ele sabia que Eliseu tinha sido arrebatado. Não deixe o diabo confundir a tua mente. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Que ele não deixa o espírito ser enganado e nem confundido. Aleluia, Deus. Não deixa o adversário te confundir. É tempo de buscar a presença de Deus, porque nós vivemos os maus dias, vivemos dias de perseguições. Então eu tenho que me entregar a Deus todos os dias, para que venha haver renovo todos os dias na minha vida. Se não haver renúncia, não há renovo. Tem que haver renúncia. O nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Olha para a família de Jacó. Jacó amou os filhos dele de uma forma tão especial de mandar comprar um tecido de longe, preparar uma capa para ele. E muitas das vezes nós lemos a Bíblia e por que Jacó amava mais José do que os outros? Porque José fazia a vontade do pai. Porque José amava o pai. Porque José não roubava o pai. Porque José não fazia as ovelhas se desviarem nenhuma. E seus irmãos ficaram com inveja porque era um sonhador de Deus. Aleluia. Que sonhava os sonhos do Espírito Santo de Deus. E quando eu começo a sonhar os sonhos de Deus, Deus vai abrir as portas para mim. Os seus irmãos ficaram com inveja. Arrancaram a capa dele, aquela túnica dele. Jogaram ele dentro de um buraco, mas no buraco ele não ficou. Por mais que arrancasse a capa dele, mas não ia arrancar uma coisa que ele tinha, uma virtude que ele tinha com o Pai, a virtude do Espírito Santo de Deus. Por mais que me jogue no buraco, mas eu tenho uma capa espiritual, a qual te abre. Aleluia. Eu tenho uma comunhão com Deus, eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. E o diabo não pode
diabo não pode me acusar. Sabe por quê? Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, do versículo 32. Quem tentará acusação contra a escolhida de Deus? Se é Deus que justifica. Sou justificado por Deus. Sou justificado pela palavra de Deus. Sou justificado pelo meu Deus. Então, inferno, tu não pode me apontar, tu não pode me acusar, porque eu tenho uma capa, e essa capa tu não pode arrancar. Aleluia. Quando Bartimeu renunciou, ele jogou fora a capa. Ele foi seguir os homens, ele foi seguir Jesus. Foi andar com Jesus. E quem anda com Jesus não tropeça. E quem anda com Jesus não é enganado. Quem anda com Jesus, Jesus jamais vai abandonar. Jamais vai mendigar o pão. Nem você e nem a sua. A bênção tem que estar na minha vida. Se está na minha vida, está na minha casa. Se está na minha casa, está no meio daqueles que estão do meu lado. Aleluia. É noite de renúncia. É noite de nós renunciarmos. Domingo é culto de Santa Ceia. Amanhã nós vamos ter uma vigília. Então é tempo de buscar a Deus. Tempo de nos abraçarmos. É tempo de nós nos determinarmos na presença de Deus. O nome do Senhor seja glorificado. O nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. É tempo de renúncia, igreja. Aleluia. Se eu não renunciar, o milagre acontece. Se eu não renunciar, a maldição prevalece. Não tem que renunciar. Tem que renunciar. O nome do Senhor seja glorificado. Fique de pé nesta noite, por gentileza.